Mas em si, quando errarmos, sabemos que há um advogado diante de Deus para nos defender. Quando há um arrependimento genuíno, saber que, olha, por mais que nós tenhamos pegado caminhos tortuosos, assim como o filho pródigo, lembra? O filho pródigo, ele basicamente desejou a morte do pai, dizendo, não, dá minha parte da herança aqui que eu vou embora. Ele vai, quando ele volta, todo arrebentado, sujo, o pai o recebe, e aquilo é apenas um símbolo do nosso Deus, mostrando que toda vez que houver arrependimento, o Senhor vai estar de braços abertos para nos receber. Sempre vai estar. Nós vemos isso acontecendo com Abraão. Abraão, o pai da fé, foi incrédulo, dá para acreditar? Não sei se até a redundância, né? Abraão, o pai da fé, foi incrédulo, dá para acreditar? Foi. Incrédulo. Mentiu em relação à sua esposa. Imagina você aqui, irmã querida do coração. Você tem lá o seu marido, Abraão. Você, pastor, Sara estava bem, hein? Diz a Escritura que uma vez um rei queria pegar a mulher de Abraão lá. Disse, rapaz, essa Sara é bonita, hein? Já era, é minha. E normalmente eles faziam o quê? Eles pegavam a mulher e matavam o marido. Matavam o marido. Aí então o cara chega em Abraão, essa é a sua mulher, sabe o que ele disse? Não, minha irmã. Conheço não. Fomos criados juntos aqui, ó. Que homem corajoso, hein? Que maridaço. Mas houve arrependimento. O Senhor o perdoou. Nós vemos, Jacó mentiu para o pai, traiu o irmão. Anos mais tarde, ele tem um encontro com Deus em Peniel e é perdoado. Nós vemos Moisés que matou um egípcio. Matou. Houve arrependimento, Deus o perdoa. Nós vemos Davi. Mentiu, matou, adulterou e tudo de forma planejada. Mas então, quando ele é confrontado pelo profeta, essa é a diferença de homens e mulheres de Deus. Os falsos homens de Deus são aqueles que, quando são confrontados de seus pecados, eles dão desculpas. Você chega para o rapaz, fulano, qual o motivo de ter traído a sua esposa? Mas depois gravidez engordou muito, e está difícil as coisas lá em casa, papai, um monte de coisa, e no serviço uma tentação enorme. Desculpa. Você desculpa. Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus, porque quando ele foi confrontado por Natã, que Natã chega na cara dele e diz, tu és o homem. Lembra o que ele fez? Ele poderia ter matado o profeta, mas ele não fez isso. Diz a Escritura que ele simplesmente diz, pequei. Eu pequei. Está saindo aí? Acho que baixou muito. Alô? Aí fora tá bom a altura? Aumenta mais um pouquinho aqui para mim, então acho que abaixou daqui. Esse aqui está baixando do nada, irmãos. Um pouquinho de paciência aí. Alô? Aí tá bom. Então, esta é a diferença básica de homens e mulheres de Deus. Eles, quando são confrontados, eles se arrependem. Olha para Pedro. Pedro vai e nega Jesus Cristo. Gente, que algo mais vergonhoso que isso? Ele andou com Jesus Cristo praticamente 3 anos. E ainda assim o nega. Lembra o que aconteceu com Pedro depois que ele nega Jesus Cristo? Diz a Escritura que ele volta ao seu ofício. Pescador. Jesus Cristo retorna e vai a Pedro. E a prova de que Pedro foi perdoado foi que Pedro também teve uma segunda chance. E o Senhor o restitui para que ele volte a ser aquilo que Deus tinha planejado. Pescador de homens e não mais de peixes. Ou seja, Pedro também teve uma segunda chance. E a vida cristã ela é assim. Vida cristã ela é uma vida de recomeço. Ainda que sejamos por vezes no fundo do poço, no fundo do oceano, no fundo do ventre de um peixe. Ainda que sejamos no fundo de um casamento, praticamente desistindo de tudo, no leito de um hospital, ou até mesmo às portas da morte, assim como Jonas esteve. Nós temos que sempre lembrar que ainda que a nossa vida esteja por um fio, o Senhor continua sendo Deus. Jonas clamou na parte mais angustiante de sua vida, prestes a morrer, com a morte fungando aqui no seu pescoço, e ainda assim diz a Escritura que Deus ouviu, lá do abismo. Então o Senhor vai ouvir a mim e a você quando nós de fato clamarmos a Ele.